Gente, o vídeo não é de boa qualidade não, porque eu não sou profissa, mas a explicação vai ajudar muito vocês a responderem o exercício, ok? O assunto dessa semana é camada de ozônio. Vamos lá? Tipos de radiação UV. O que significa UV? Ultravioleta. Antes da gente falar um pouco disso, é necessário lembrar a vocês que a energia solar é a principal fonte de energia dos seres vivos e é responsável pela origem da vida em nosso planeta. A radiação ultravioleta é subdividida em 3 tipos diferentes: UVA, UVB e UVC. Ok? Característica dos raios UV. Vamos lá. UVC são os mais perigosos para o ser humano. No entanto, não chegam à superfície terrestre, sendo filtrados e absorvidos pelo oxigênio e a camada de ozônio. Graças a Deus. UVB atinge a camada superficial da pele, podem causar queimaduras na pele, vermelhidão, sensação de ardência, insolação, alergias, câncer de peles e outras coisas. Além de ser responsável por estimular a produção de vitamina D no nosso organismo, aquela que é absorvida pelos ossos, dentes, ok? UVA atinge a camada mais profunda da pele, pode causar sérios danos nas fibras de colágeno e elastina, causando envelhecimento precoce, manchas na pele, bronzeamento da pele, entre outras coisas. Vamos ver se vocês compreenderam. Olha, isso aqui é o que? Queimaduras na pele. A pessoa ficou muito exposta ao sol. Quem foi que provocou? Foi os raios UVC, foi os raios UVB ou foi os raios UVA? Como eu disse antes, quem provoca esse tipo de queimadura são os raios UVB. Aqui o bronzeamento, só das costas, né? Quem foi que provocou? Qual foi o raio? Foi UVC, UVB ou UVA? Quem é responsável pelo bronzeamento? São os raios UVA. Aqui, esse senhor, se vocês prestarem atenção, uma parte da face dele está bastante envelhecida, envelhecimento precoce. E quem é que provoca? É os raios UVC, UVB ou os raios UVA? UVA, né? Muito bem. Aqui, olha, gente, tem o câncer de pele e o melasma. O melasma são manchas, tá? As manchas, que é o melasma, é provocado pelos raios UVA. Agora, o câncer é provocado pelos raios UVB e UVA. Vermelhidão. Cara, tá demais, né? Qual é os raios? É UVC, UVB ou UVA que provoca esse vermelhidão? UVB. Foi bem fácil, né? Camadas da atmosfera. Calma que eu já vou falar sobre a camada de ozônio, mas é necessário primeiro que vocês tenham essa compreensão. Nós temos essas camadas, ó. Estão vendo o desenho? Vamos lá. São 5 as camadas da atmosfera. Nós temos a troposfera, que é a parte em que vivemos. Nós temos a estratosfera, que compreende a camada de ar que se localiza entre 15 km e 50 km de altura. Temos também a mesosfera, que estende-se até uma altura de 85 km. Temos a termosfera ou a ionosfera, que é a camada que vai de 85 km a 600 km de altura. E temos a exosfera, que é a camada mais externa da atmosfera, estendendo-se entre 900 e 1000 km de altura até o espaço, ok?
Então, gente, é necessário que vocês entendam essa parte. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar mais na estratosfera e na troposfera, ok? Calma, que daqui a pouco eu chego na camada, mas antes é necessário que vocês saibam esses conceitos. Como é que se forma o gás ozônio na estratosfera? Olha, do mesmo jeito que ele se forma, ele também é destruído, tá? Ele se forma da seguinte maneira. Olha só. Eu tenho uma molécula de oxigênio que, quando a radiação ultravioleta entra em contato com ela causa, ela parte. E no que ela parte, eles antes eram uma molécula, aí agora passa a ser átomos. Ela parte ele no meio e fica um átomo de oxigênio, de O, outro átomo de O, ok? Nisso, esse átomo, não ficou um átomo de O e outro átomo do outro lado de O, eles vão se encontrar novamente com a molécula do oxigênio. E quando eles se encontram, eles se ligam. Só que agora, ao se ligar, vai ficar O3, 3 átomos de O, que quando se junta fica O3 e assim é chamado de gás ozônio. Na estratosfera, o ozônio é formado quando a radiação ultravioleta de origem solar interage com a molécula de oxigênio, quebrando-a em 2 átomos de oxigênio. O átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio, O2, formando assim o ozônio. Ali do lado está a ilustração, tá? Agora, como é que é destruído naturalmente o gás ozônio na estratosfera? Gente, é o seguinte, olha. Quando o ozônio, o O3, ele entra em contato com a radiação ultravioleta, eles se quebram. Só que eles se quebram já de uma maneira um pouco diferente. Ele vai se quebrar em uma molécula de oxigênio e um átomo de O. Ou seja, de um lado ficou O, do outro lado ficou O2. É desse jeito que ele é destruído. Depois, o que acontece? Esse O que ficou sozinho, esse átomo de O, vai se encontrar com a molécula de oxigênio, que é O2, vão se unir e vão novamente o quê? Formar o ozônio. Então, é assim que se dá a formação e a destruição. Ok? O ozônio é naturalmente destruído na estratosfera pela radiação ultravioleta do Sol. Para cada molécula de ozônio, que é O3, que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio, que é O2, são formados, podendo se recombinar para produzir o ozônio novamente. Mas olha, tudo isso é feito de uma maneira equilibrada, ok? Vamos dar continuidade. O que é camada de ozônio? Até que enfim chegamos. A camada de ozônio, ozonosfera, é uma camada formada pelo gás ozônio, O3. Entenderam por quê, né? Tive que explicar, né, o que era o ozônio. Que envolve o planeta Terra. Aonde está localizada a camada de ozônio? Lembra das 5 camadas? Olha lá. Na estratosfera, entre 20 e 35 quilômetros de altitude. Olha onde é, ó. Camadas da atmosfera. Onde é que está a camada de ozônio? Olha lá, bem aqui. Qual a importância da camada de ozônio? Na estratosfera é de filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Olha só, presta atenção aqui nesse desenho, nesse gráfico. Aqui eu tenho os raios ultravioletas, que é UVC, UVB e UVA. Vocês percebem que o UVC não ultrapassa a camada de ozônio, que está localizada na estratosfera. Veja, ele não consegue passar. Graças a Deus temos a camada de ozônio. O UVA, como vocês podem ver, ele ultrapassa. Agora, o UVB, eles filtram
Sabe quantos por cento? 95%. Olha, deixa eu dizer só uma coisa aqui a vocês. O UVA, independente de tal com sol, se tá chuvoso, se tá nublado, ele sempre vai estar presente. Eles atravessam as nuvens, tá? Já o UVB, não, ele não atravessam as nuvens. Mas o seu horário de grande intensidade é das 10 às 16 horas. Então, durante esse período, é conveniente, é recomendado que não se tome banho de sol, não fique exposto ao sol, porque nesse horário essas radiações são bastante intensas, ok? Agora, gente, essas radiações, elas são boas também, desde que sejam, que você não fique exposto demais. Mas olha só, elas é produção de vitamina D, né? Porque, olha, 90% através dessa radiação ultravioleta B, UVB, nós, né, conseguimos produzir 90%. Os outros 10% é através de alimentação, tá? Também tomar banho do sol combate a depressão, melhora a qualidade do seu sono, fortalece os nossos ossos, feito eu já disse, né? E também tem efeitos anti-inflamatórios, tá ok? Mas, como eu disse, não podemos abusar, ok? Vamos seguindo. Gás ozônio é sempre inócuo? O que é inócuo? Inócuo é que não traz prejuízo, tá? Que não causa nenhum dano. Olha, o ozônio ele tem funções diferentes na atmosfera em função da altitude em que ele se encontra. Ó, ele é apenas inócuo, ou seja, não traz nenhum tipo de dano, não é nocivo, apenas quando ele se encontra na estratosfera. Por quê? Olha só, quando ele se encontra lá na estratosfera, ele protege a gente, os animais, dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Ou seja, na estratosfera ele é um filtro a favor da vida, pois sem ele, os raios ultravioletas poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta, porque nós não existiríamos. Ao nível do solo, ou seja, na troposfera, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás nocivo. Como assim nocivo? Um gás que traz prejuízo, que traz problemas para a gente. Como assim? Olha, quando ele está aqui na nossa troposfera, ele se torna um gás poluente, responsável, por exemplo, pelo aumento da temperatura na superfície, mas não é ele sozinho não, tá? Ele se junta com o monóxido de carbono, com o dióxido de carbono e o metano e o óxido nitroso, ok? O que é o buraco na camada de ozônio? Gente, o que é o buraco na camada de ozônio? Olha só. O buraco na camada de ozônio é o fenômeno de queda acentuada na concentração do ozônio, ou seja, é uma diminuição desse gás de ozônio. Lembra que eu expliquei a vocês que o ozônio ele é destruído e formado por uma forma natural, né? Lembra? Quando o oxigênio, a criação dele é quando o oxigênio é atingido pelas radiações que se quebram, né? E que depois vão se juntar com a molécula de oxigênio e formar. Essa é natural, mas aí está sendo acentuada por ações antropológicas. Eu já falei para vocês que ações antropológicas são ações feitas por nós, seres humanos, ou seja, olha só, vocês estão vendo essas imagens aí? Essa parte aí meia violeta puxando por azul é o buraco na camada de ozônio. Na verdade, não é um buraco, entendeu? E sim uma rarefação.
O que é uma rarefação? É a diminuição dessa camada. Ela era mais espessa, agora ela vai estar afinando. Aí demos o nome de buraco porque lembra mesmo um buraco, né? Essas imagens aí foram feitas por satélites, tá? Olha só, quais são os mecanismos de destruição da camada de ozônio? Gente, o principal mecanismo de destruição da camada de ozônio é o CFC, clorofluorcarbono. Só existe um tipo? Não, existem vários. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse daqui, tá certo? Olha só, CFC. Por quê? É simples. Ó, esse gás CFC foi largamente produzido no século XX, um gás sintético de laboratório muito utilizado em aerosóis e em spray, também como gás refrigerante. Calma, não é o refrigerante que a gente bebe não, tá? É o gás que refrigera, que acondiciona, ok? De geladeiras e por aí vai. Esse gás, quando ele é libertado, ele se desloca lentamente para a atmosfera. E chegando lá na estratosfera, ele chega para causar. Sabe o que é que ele faz? Ele quebra a molécula do ozônio, do O3. Ele quebra. No que ele quebra, ele vai quebrar em um oxigênio e O2, um átomo de O e uma molécula de oxigênio. E oxigênio, gente, ele não filtra, tá? Ou seja, eu tenho uma diminuição do meu poder de filtragem dos raios ultravioletas. Por que esse gás CFC, ele é o principal causador? Sabe por quê? Porque quando ele foi produzido, ele era um gás barato. Foi produzido em grandes quantidades, era inerte, era inodoro, não gerava grandes problemas a ninguém, não tinha um cheiro, ou seja, era revolução em termos de gases. Ele não causava dano a ninguém. Até então que se descobriu que quando ele chegava lá na estratosfera e entrava em contato com a camada de ozônio, ele provocava o famoso buraco de ozônio, que é o quê? Feito eu disse a vocês, a diminuição dessa camada. Ele acentuava a destruição do ozônio, do O3. E outra coisa, tá? Esse gás, quando ele é liberado nas décadas de 80 e de 90, até hoje, ele ainda provoca essa destruição do ozônio. Vocês estão vendo porque ele é... Existem outros que provocam, mas esse aí é o chefe. Proteção da camada de ozônio. Como foi? Será que teve algumas ações para proteger a nossa camada de ozônio? Teve sim, ó. Tivemos em 1987 surgiu o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio. Gente, não confunde aqui o Protocolo de Montreal com o Protocolo de Kyoto não, tá? O Protocolo de Montreal foi o que mais assim teve resultados positivos, ok? Olha só. É um tratado internacional que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1989. O documento assinado pelos países parte impôs obrigações específicas, em especial a progressiva redução da produção e consumo das substâncias que destroem as camadas de ozônio, SDOS, substâncias que destroem a camada de ozônio, até a sua total eliminação, ok? Olha só. Olha, gente, atualmente o Protocolo de Montreal é o único acordo ambiental multilateral cuja adoção é universal. Sabe quantos
estados, 197 estados assumiram o compromisso de proteger a camada de ozônio. Ações brasileiras para a proteção da camada de ozônio. Até 1995, nosso país, nós brasileiros, era um dos principais emissores e consumidores desse gás, o CFC, né, no plural. Então, depois desse protocolo de Montreal, o nosso país, ele fez ações como essas aqui, ó, para diminuir, tá? Olha, Programa Brasileiro de Eliminações do HCFs, Programa Nacional de Eliminação do Brometo de Metila na floricultura, que também, ó, o brometo de metila é um causador que destrói, que acentua a destruição do ozônio. PNC, Plano Nacional de Eliminações do CFCs. PBCO, Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo do quê? Das substâncias que a gente falou antes, das substâncias que destrói a camada de ozônio. E olha só, 16 de setembro é Dia Internacional para a Proteção da Camada de Ozônio. Fim. Lembre-se, gente, o buraco, né? A rarefação, que chama-se assim, rarefação, a diminuição do ozônio, não é? Do gás ozônio, tá aí. Então a gente tem que se proteger, usar sempre protetor solar, não só para UVB, mas também para UVA. Lembrando que o UVA ele está presente independente se tem sol ou não tem sol, ok? Então se cuida, tá?